resolução de mais uma questão, agora falando sobre planilhas. Vamos à leitura da questão. A planilha a seguir foi criada no Microsoft Excel 2007 em português. Ali aparece, então, os dados de uma determinada planilha e logo abaixo vem a questão. A função digitada na célula B6 para somar as comissões para valores de bens acima de 200 mil é, letra A, igual soma C, A2, dois pontos, A5, ponto e vírgula, entre aspas, maior 200 mil, fecha aspas, ponto e vírgula, B2, dois pontos, B5. Letra B, igual SE, abre parênteses, A2, dois pontos, A5, ponto e vírgula, entre aspas, maior 200 mil, ponto e vírgula, B2, dois pontos, B5, fecha parênteses. Letra C, igual SE, A2, dois pontos, A5, maior 200 mil, ponto e vírgula, B2 mais B5, fecha parênteses. Letra D, igual soma C, abre parênteses, A2 maior 200 mil, ponto e vírgula, B2 igual B2 mais, fecha parênteses. Letra E, igual soma, abre parênteses, A2, dois pontos, A5, ponto e vírgula, entre aspas, maior 200 mil, ponto e vírgula, B2, dois pontos, B5, fecha parênteses. Qual a alternativa correta para o desejado nessa questão? Primeiro, é importante que a gente perceba como funciona a função soma C. Observa, a função soma C é uma função capaz de somar os valores indicados de acordo com um determinado critério. Por isso ela se chama função soma C. É capaz de somar os valores indicados de acordo com um determinado critério. Na construção dessa função soma C, nós temos três argumentos. E o símbolo que separa os argumentos dentro de uma função é o ponto e vírgula. Então, basicamente, a construção de uma função soma C acontece da seguinte forma. Eu coloco igual soma C, abre parênteses. No primeiro argumento da função soma C, eu vou colocar o intervalo onde eu vou procurar um determinado critério, onde eu vou procurar a indicação de um critério. Então, no primeiro argumento, um intervalo de dados onde eu vou procurar um determinado critério. Importante saber que a indicação de intervalo é feita com dois pontos. Lembra, o ponto e vírgula separa os argumentos, mas o dois pontos indica intervalo. E no primeiro argumento da função soma C, eu devo colocar um intervalo onde eu vou procurar um determinado critério. No segundo argumento da função soma C, você deve digitar o próprio critério. Qual é o critério que você deseja para essa soma? Então, no segundo argumento da função soma C, nós vamos indicar o critério que nós desejamos indicar para essa soma. Segundo argumento, então, colocamos o critério para a soma. No terceiro argumento, nós também vamos colocar um intervalo. É o intervalo que será de fato somado. Então, no terceiro argumento, colocamos o intervalo para a soma. Como o dois pontos é quem indica intervalo, nesse terceiro argumento, que está separado por ponto e vírgula, devemos colocar um intervalo que seja o intervalo da soma, aquilo que de fato será somado. Se nós formos observar com essa explicação o enunciado do que a questão pedia a função digitada na célula B6. Lá na célula B6, observa, aparece o valor 52.500. Para somar as comissões para valores de bens acima de 200 mil. Bem, como eu preciso usar uma função que vai somar alguns valores de acordo com um critério, então eu vou ter que escolher a função soma C. Essa é aquela que soma de acordo com um critério. E nós temos um critério. O critério dessa questão disse valores de bens acima de 200 mil. Pois bem, no primeiro argumento eu tenho que colocar onde eu vou procurar esse critério. Onde eu vou procurar esse critério? Qual é o intervalo? Se ele diz os valores de bens acima de 200 mil, onde estão os valores de bem? Os valores de bens estão da célula A2 até a célula A5. Portanto, eu tenho que indicar no primeiro argumento
esse intervalo onde eu vou procurar o critério, que é justamente lá em valor do bem. Então eu vou colocar A2, 2 pontos, A5 no primeiro argumento, porque é lá que eu tenho o intervalo onde eu vou procurar o critério para a soma, no valor de bem, que vai da célula A2 até a célula 5, por isso eu boto A2, 2 pontos, A5. Depois eu coloco um ponto e vírgula para separar o argumento, porque agora eu vou para o segundo argumento. E no segundo argumento eu vou colocar o critério. Qual era o critério que o enunciado pedia? Dizia o seguinte: a função digitada na célula B6 para somar as comissões para valores de bem acima de 200 mil. Quer dizer, ele quer somar como critério os valores que estão maiores do que 200 mil. Então o critério deve ser maior 200 mil. Quando um critério é colocado com um sinal maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, nós vamos colocar entre aspas esse critério. Ou quando o critério é textual, aí ele também deve constar entre aspas. Se o critério for diretamente um número, não precisa estar entre aspas. Mas quando tem um operador como maior, menor, junto com um valor, ou quando tem um critério textual, devemos colocar esse critério no segundo argumento entre aspas. Então, no segundo argumento, vamos colocar maior 200 mil entre aspas, porque esse é o critério da procura. Quer dizer, tu está procurando o critério maior 200 mil no intervalo indicado no primeiro argumento, A2, 2 pontos, A5. Mas o que tu deseja realmente somar? Tu deseja somar as comissões, porque o enunciado dizia, função digitada na célula B6 para somar as comissões. Portanto, o intervalo que será somado é o intervalo onde estão os valores de comissões. Por isso, no terceiro argumento, que é onde vai o intervalo para a soma, eu vou colocar B2, 2 pontos, B5. É justamente os valores das comissões, porque no terceiro argumento é o intervalo do que será somado. Com isso, a função soma C vai ficar construída igual soma C, abre parênteses, A2, 2 pontos, A5, que é onde eu vou procurar o critério, ponto e vírgula, entre aspas, maior 200 mil, que é o próprio critério, ponto e vírgula, B2, 2 pontos, B5, fecha parênteses, que é o intervalo que será somado de acordo com o critério. Pegando esse exemplo, por que o resultado deu 52 mil? Porque se eu for procurar o critério maior de 200 mil, eu vou encontrar isso na célula A3, que é 900 mil, e relacionado à célula A3, na célula B3 eu encontro no intervalo que vai ser somado 45 mil. Portanto, se ele encontrou no critério maior que 200 mil, no intervalo que estava ali da célula A2 até A5, ele encontrou 900 mil, e eu for até o intervalo da soma, que é as comissões, relacionado a 900 mil eu encontro 45 mil. Já separo esse valor porque esse vai entrar na soma. E continuo. O valor 280 mil entra, o valor 280 mil entra nesse intervalo soma porque ele é maior que 200 mil. E aí eu vou até a coluna das comissões e encontro relacionado a 280 mil, 7.500. Também separo para minha soma. Já tenho o valor 45 mil para essa minha soma e já tenho o valor 7.500. E ali aparece na célula A5 200 mil. 200 mil não é maior que 200 mil, é igual, portanto esse não vai entrar. Quer dizer, não entra 120 mil e não entra 200 mil. Os dois únicos valores que eu encontro de acordo com o critério é o valor 900 mil e o valor 280 mil. São os únicos dois que estão maiores do que 200 mil. Relacionado a esses dois valores nas comissões eu tenho. Relacionado a 900 mil eu tenho 45 mil e relacionado a 280 mil eu tenho 7.500. 45 mil mais 7.500, o resultado da comissão, então, indicada vai ser 52.500, que vai ser a resposta. Pois o que ele pedia na questão era que fórmula, que função poderia fazer isso. E a fórmula, a função que poderia fazer isso era descrita na letra A de América, a função soma C, construída com seus 3 argumentos de forma correta. Letra A de América, então, o gabarito para essa questão. Até a próxima, bons estudos!